A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui nesta manhã reunidos para estudarmos mais um tema da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estaremos hoje estudando a lição de número 5, da data do dia 3 de maio, ano 2020, cujo título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de começar essa lição citando o texto da segunda carta do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Paulo diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, o tema proposto pelo comentarista diz o seguinte: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. A gente sabe que aquilo que Jesus fez na cruz foi perfeito. Aquilo que Jesus fez na cruz teve um alto preço, preço esse que foi o seu sangue na cruz do Calvário por nós. E de acordo com o que o comentarista diz, ele diz que nós fomos libertos do pecado, libertos para uma nova vida. Que vida é essa? Fomos libertos do pecado, por quê? Porque a humanidade ela estava perdida, uma vez que Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, pecou contra as leis de Deus, pecou contra as ordenanças e contra tudo o que Deus havia dito para Adão, para ele não fazer. Uma vez que Adão ele peca, toda a raça humana ela herda o gene do pecado. Todos nós, sem exceção, ao nascermos, já nascemos com o gene do pecado em nosso DNA, o que faz de nós pecadores, o que faz de nós dependentes de Cristo Jesus. Todo ser humano, independente de sua crença, religião, quem ele é, independente de sua cor da pele, independente de sua posição social, todo ser humano, se ele é rico, se ele é pobre, independente de quem ele é, independente de seu status social, independente daquilo que essa pessoa é, todo ser humano ele precisa de Jesus. Todo ser humano ele precisa de libertação em Cristo Jesus. O pecado, ele é como uma gaiola. Ele é como uma gaiola que aprisiona o passarinho. O passarinho, por direito, ele tem livre acesso. Por direito, ele é livre, porque Deus criou os pássaros livres. Deus criou os animais livres. Só que o pecado, ele é tão terrível, ele é tão cruel, ele é tão mortal, que ele nos aprisiona. É como o passarinheiro faz. O passarinheiro, por prazer, ele vai lá, ele monta uma armadilha para capturar aquele animal e o aprisionar e deixar aquele animal ali, simplesmente como algo que é aprazível para ele, traz prazer para ele, né? Então, o pecado ele é mais ou menos ele é uma gaiola. O pecado ele nos aprisiona. Nós, por direito, somos livres, mas o pecado, uma vez que ele entrou no mundo por intermédio de Adão, o pecado agora ele nos aprisiona, ele nos aprisionou. E o que Cristo veio fazer? O que Cristo veio fazer é tirar-nos dessa gaiola, é libertar-nos, é nos dar acesso à liberdade. Vocês vão perceber e observar a alegria que um passarinho sente, né? Quando ele é solto de uma gaiola. Quando ele é solto de uma gaiola, né? Há casos que os passarinhos, né, de tanto estarem presos, por se passarem anos, né, aprisionados, né? Quando se solta eles, eles não querem nem mais ir para a liberdade, eles preferem voltar para a sua gaiola, para a sua prisão. Por quê? Porque eles se acomodaram, se acostumaram com aquele estilo de vida. E o pecado, meus irmãos, é um estilo de vida que nós não devemos nos acostumar. O pecado é um estilo de vida que Deus não quer para nós. Deus não quer para mim, para você. Por quê? Porque você foi criado livre. Deus criou você, eu, nós livres. Agora você pode até me perguntar, mas Antônio, por que muitas pessoas elas
voltam para o pecado? Porque elas sentem prazer no pecado. Elas sentem prazer no pecado. Elas sentem prazer na prisão onde elas estão. Uma prisão espiritual, uma prisão que não tem grades, mas elas estão presas ali. Tanto é verdade que muitas dessas pessoas, elas voltam para a antiga vida que elas viviam. Como nós citamos aqui o exemplo dos passarinhos quando eles estão soltos, muitos deles sequer voltam para a liberdade deles. Muitos voltam para a prisão. Lembra daquilo que o apóstolo Pedro ele diz? Que o cão voltou ao seu vômito e a porca voltou ao seu esponjadouro de lama? É uma grande verdade, porque muitas pessoas sentem falta do pecado, sentem falta deste mundo, né? Elas querem, quando elas sentem que elas estão livres em Cristo, volta e meia, dá aquela saudade de voltar a fazer as coisas erradas de novo. Mas Deus não nos criou para isso, para voltarmos para o pecado, para voltarmos para o mundo. Deus nos libertou do pecado, nos libertou deste mundo, nos libertou do Egito. E o que o comentarista ele coloca aqui é libertos do pecado. Você, eu, fomos libertos. Libertos da gaiola chamada pecado, para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E que nova vida é essa? A vida que Deus em Cristo estabeleceu, a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E agora a gente vai passar a viver em novidade de vida da salvação, mas também pregando o reino de Deus a todas as pessoas, a todos os povos, nações, tribos. Porque assim como nós fomos alcançados, libertos do pecado, é desejo de Deus também que aqueles que foram libertos preguem a liberdade para os que estão cativos, para os que estão presos. Lembra daquilo que Isaías diz? Isaías diz, se relacionando ao Messias, à vinda do Senhor, né? Que uma das características do Senhor seria não só levar os nossos pecados, iria não só tirar das trevas, levar para a luz um povo que vivia em trevas, mas também apregoar o ano aceitável do Senhor e liberdade. Liberdade aos que estavam em prisões. Então veja que o pecado, meus irmãos, é uma prisão. Ele nos aprisiona. O pecado ele aprisiona o ser humano. Mas Deus em Cristo nos resgatou, nos libertou para uma nova vida em Cristo Jesus. O tópico 1 diz assim. Antes de irmos para o tópico 1, olha o que diz o texto áureo. O texto áureo diz assim, ó, Efésios capítulo 2, versículos 4 a 5. Diz assim, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, olha só, pelo seu muito amor. Paulo ele diz aqui, ó, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Veja que a misericórdia de Deus, irmãos, ela não tem tamanho. Não tem tamanho. Por isso que Paulo usa a expressão aqui, ó, riquíssimo. Riquíssimo em misericórdia. Isso quer dizer que a misericórdia de Deus ela não tem tamanho, não tem altura, não tem profundidade. A Bíblia diz que o salmista ele diz que as misericórdias do Senhor elas se elevam como da terra até o céu. Você pode calcular a distância entre a terra e o céu? Aonde está o trono de Deus? Não tem matemático na terra, não tem ciência na terra que consiga calcular essa distância. Até porque o trono de Deus está numa dimensão espiritual, onde a mente do homem nunca vai conseguir captar, nunca vai conseguir chegar. Então veja que Paulo diz aqui, ó, mas Deus que é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou
estando nós ainda mortos em pecados e ofensa. Então veja que se a misericórdia de Deus, se não fosse pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela riquíssima misericórdia dele, nós até hoje estaríamos mortos em nossos pecados, delitos e ofensas. Se Deus em Cristo não viesse para nos resgatar, até hoje a humanidade estaria mergulhada no pecado, sem uma chance para herdar a vida eterna. Glória a Deus, que Deus em Cristo nos amou, viu a nossa dependência. Deus lá de cima viu a nossa miséria, viu o estado espiritual em que nós estávamos. Estávamos indo, irmãos, a passos largos para o inferno. O inferno era o nosso destino, era a nossa casa. O inferno seria o final da nossa, de toda a nossa vida aqui. Após morrermos, iríamos diretamente para lá. E Deus lá de cima olhou e disse: não, eles não vão morrer, não vão para o inferno, não. Eu vou resgatá-los, vou enviá-los o meu melhor, meu filho, para morrer por eles. E glória a Deus que hoje você e eu estamos aqui, livres para servir ao Senhor. A gente tem visto aí a situação atual em que o mundo tem vivido, né? Onde foi imposto, né, pelas autoridades que viéssemos a estar aprisionados, né? Veja como a lição ela é atual, né? Foi imposto isso para todos os países, né? Para todos nós, e nós hoje somos obrigados a vivermos aprisionados, né? Vivermos aprisionados por conta de um vírus invisível, algo que a gente sequer tem condições de ver, né? Algo que é tão minúsculo que, sabe, fomos vencidos por isso, né? E hoje, para conter o avanço da epidemia, é preciso que venhamos ficar aprisionados, né? Mas podem aprisionar o homem físico, o homem matéria, mas o homem espiritual não. O homem espiritual jamais será aprisionado. E é esse homem espiritual que Paulo diz em 2 Coríntios, onde nós lemos aqui no início da nossa lição. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, abra aí em 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 17. Olha o que Paulo diz. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez, o quê? Novo. Coisa linda, né? Assim que se alguém está em Cristo. Veja que nova criatura só se é quando se está em Cristo. Nova criatura não se é quando se põe a sua esperança, sua crença, sua fé, suas convicções, estilo de vida, quando se põe no homem. Nova criatura não se é quando se põe toda a sua necessidade e esperança no homem, nas autoridades. Não. Ele diz aqui que nova criatura se é quando se está em Cristo, quando se põe a sua fé, sua convicção, suas crenças, toda a sua vida em Cristo. Por quê? Porque a salvação vem de quem? De Cristo. E a salvação nos proporciona em Cristo a uma vida melhor do que essa que estamos vivendo aqui. Mas você pode até se perguntar, mas Antônio, mas viver é muito bom. Estar vivo é muito bom? Sim, claro, meus irmãos. Quem não quer viver, quem não quer estar vivo? Na é verdade, nós queremos viver aqui nessa terra, porque foi o Senhor Deus que fez essa terra e fez para nós vivermos aqui. E Ele colocou o prazer em nós, após nos criarmos, colocou em nós o prazer, o desejo de vivermos aqui. É por isso que muitos de nós não querem morrer, porque Deus colocou esse desejo dentro de nós.
Só que agora, irmãos, o que precisa ficar claro aqui é que em Cristo temos agora uma nova vida. E uma nova vida esta que começa, não é quando partimos dessa para a eternidade, não. Nova vida essa que começa aqui, a partir do momento em que você aceita Jesus, recebe a Jesus no seu coração, recebe a Jesus na sua vida, e você passa a experimentar uma vida nova, as coisas que você fazia de errado, você deixa de fazer, você deixa de praticar. Se o camarada roubava, passa agora a não roubar mais. Se o camarada mentia, passa agora a não mentir mais. Se o camarada falava palavrão, passa agora a não falar mais palavrão. Por quê? Porque ele agora está em Cristo e a vida que ele vive agora é outra. Camarada que era 7-1, armador, trambiqueiro, caloteiro. Agora em Cristo, tudo aquilo que ele fazia de errado, ele passa a não fazer mais. Por quê? Porque ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criatura. Nova criatura. É por isso, irmãos, que Paulo ele diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Quer dizer o quê? Que aquilo que eu fazia quando não era crente, agora eu não faço mais. Agora eu não faço mais. Há um ditado popular que diz que a igreja ela é cheia de ex, né? Ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-prostituto, ex-mentiroso, ex-trambiqueiro. A igreja ela é composta de ex e é verdade. Porque nós éramos tudo isso. Hoje não somos mais. Glória a Deus. Hoje não somos mais. Hoje não somos mais. Se não fosse, irmãos, a misericórdia de Deus sobre a minha vida, talvez hoje eu não estivesse nem vivo. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, talvez eu não estaria vivo, irmãos. Estaria debaixo de 7 palmos de terra. Mas aprove a Ele, glória a Ele, em ter nos alcançado em Cristo. Louvado seja o nome dEle, porque Ele nos resgatou, nos escolheu para vivermos a vida que Ele quer que nós vivamos. E que vida é essa? Coisas novas, novidade de vida. Então veja que coisas novas, novidade de vida, vida eterna, vida em Cristo, não começa quando a gente atravessa os portais da eternidade. E sim começa aqui, a partir do momento em que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador e deixamos com que o Espírito Santo venha mudar, transformar a nossa vida. Vamos para o segundo tópico. Nós já fizemos aqui o resumo do primeiro tópico. Agora vamos para o segundo tópico. O segundo tópico diz assim: vivificados pela graça. Bom, o título do segundo tópico, por si só, já dá a resposta, né? Vivificados pela graça. Isso quer dizer o quê? Vivificados vem de tornou a viver, né? Tornou a ter o quê? Vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em Adão, nós morremos espiritualmente. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem dotado de uma série de faculdades morais, espirituais. Deus dotou o homem de uma perfeição tão bela, tão linda, tão graciosa, que o homem ele era a coroa da criação. Adão era a coroa da criação. Se existia na criação
algo mais belo, mais lindo de tudo aquilo que Deus criou, e diga-se de passagem que no início toda a criação não era como a criação que nós conhecemos hoje. O verde natural, o verde original, o azul original, natural dos céus. Ferocidade dos animais que não tinha, né? Nada fazia dano ao homem no início da criação, nada, irmãos, fazia dano ao homem, nada, 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 nada. O homem foi criado perfeito. Perfeito. Imagina, irmãos, você estar num lugar e você poder pegar um fruto, sabe? Natural, você comer e aquilo não te fazer dano nenhum. E além de você ter tudo do bom e do melhor à sua disposição, o homem não se cansava. Além do homem ter tudo à disposição dele para a sua sobrevivência ali no jardim, o mais belo e o mais lindo de tudo é que Deus se fazia presente no relacionamento entre ele, Adão, e sua mulher. Deus se fazia presente no relacionamento. Se fazia presente. Coisa linda, coisa bela, a ponto de o homem desfrutar pessoalmente. Deus, toda a viração do dia, ia lá conversar com Adão. Aí quando Adão, ele, juntamente com sua mulher, opta pela escolha errada de desagradar a Deus e agradar a ordem da serpente, o que acontece? Morte. A morte entra. Deus não criou a morte, mas Deus permitiu. Como consequência do quê? Da má escolha. Da má escolha que o homem fez. E isso passou para as gerações, em decorrência da desobediência dos nossos pais. Isso passou para as gerações. Então veja, irmãos, que quando o comentarista ele coloca aqui vivificados, isso quer dizer que em Cristo Deus nos deu vida novamente. Nos deu vida novamente em Cristo, porque estávamos mortos. Adão caiu, Adão pecou, não havia ninguém para resgatar o homem, para trazer a redenção para o homem. Cristo veio, nos resgatou, nos salvou e agora fomos vivificados. É por isso que o comentarista ele coloca aqui, ó, vivificados pela graça. O que é graça? Graça é favor que vem diretamente de Deus. É um favor que nós, aqui, ó, eu não mereço, você não merece. Nenhum ser humano merece a graça. Mas Deus, pelo seu favor, veja que é a favor de Deus, irmãos. Nós temos uma dívida enorme para com Deus. Veja que o favor dele nos alcançou. Deus tinha obrigação? Não. Deus poderia muito bem deixar o homem viver à margem do pecado e seguir o curso dele e se perder. Mas Deus, pela sua graça, nos vivificou em Cristo. Nos alcançou pela sua misericórdia, pelo seu grande e divino amor. Então veja o estado original em que nós nos encontrávamos se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus. Tópico 3, para resumir, e a conclusão. Diz assim: a salvação não vem das obras. Não vem das obras, tá, irmãos? É bom aqui tecer até um pequeno comentário aqui, porque existem algumas pessoas que acham que vão ser salvas pelas obras. E não é verdade, tá? Aí você pode até se perguntar, mas Antônio, a gente como crente devemos ter obras. E obras justas. Obras que façam as pessoas verem e saberem que nós servimos a Deus. Sim. Sim. Até porque isso é bíblico. Até porque isso é bíblico. Porém, a Bíblia nos diz que salvação não é pelas obras. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O crente tem que ter obra? Tem que ter obra.
O crente ele tem que ter obra, por quê? Porque ele é salvo, e todo salvo precisa ter obras de justo. Precisa ter obras de crente verdadeiramente. E o fato de eu ter obras porque eu sou crente não me leva a dizer em hipótese nenhuma, a achar em hipótese nenhuma que eu serei salvo pelas obras que eu tenho. Porque não é. Até porque, irmãos, nossas obras serão julgadas por Deus após o arrebatamento, quando chegarmos no tribunal de Cristo. Então, tudo aquilo que nós fizemos de obras, que nós achamos que é justas, será passada pelo fogo. Será passado pelo fogo do julgamento. O apóstolo Paulo diz que as obras que se desfazerem no fogo eterno, do Deus Todo-Poderoso, é porque foram obras que os homens fizeram, que a igreja fez para a sua vanglória, para a sua glória própria. Agora, a obra que não perecer, que passar pelo fogo e não perecer, como a prata, o ouro, é porque foram obras verdadeiramente que glorificaram a Deus. A conclusão diz assim, ó: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida, independente de nossas obras. Olha aí, ó, independente de nossas obras. Veja que salvação não é pelas obras. O crente ele tem que ter obras, mas não fazer das suas obras, trampolim para achar que ele vai ser salvo por elas. Que não vai não, tá? O crente ele tem que ter porque ele é justo, ele é salvo. Então ele deve ter obras de crente, obras de pessoas que foram salvas, lavadas e eleitas por Deus. Aí diz assim, ó: a partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam o quê? A Deus. Viu aí? Obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, isso quer dizer que Deus nos resgatou, nos salvou, nos redimiu, nos libertou para vivermos em novidade de vida, para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida em Cristo Jesus, através das obras do reino de Deus, em nós, vai glorificando a Deus, dando testemunho de Deus, da nossa transformação, da nossa mudança, de que Deus verdadeiramente nos mudou, nos salvou, nos resgatou e, por fim, nos libertou. Um forte abraço em todos. Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula. Paz do Senhor a todos.